Amém, glória a Deus, o Senhor é bom, amém? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, eu sou o Eduardo, sou casado com a Andressa, essa gata que está ali no teclado. Nós somos missionários aqui dessa igreja, nós fomos enviados lá para a cidade de Videira, onde também tem uma igreja aba lá, estamos servindo aquela casa lá, mas logo nós voltaremos, estaremos de volta com vocês, servindo vocês. O Senhor não nos chama como missionários, o Senhor nos chama como servos. A Bíblia diz que aquele que quer ser maior no reino dos céus é aquele que serve aqui. Então nós queremos voltar para esse lugar e te servir, meu irmão. E pode contar com a gente, amém? Mas vamos para a palavra de Deus. Hoje o título da minha mensagem é Quero lembrar-lhes o Evangelho. Se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 até o 8. A palavra de Deus diz: Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse Evangelho, vocês são salvos, desde que se apegue firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12, depois disso apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois também deste apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo. Amém? Senhor, nos traz a revelação da Tua palavra, que o Senhor quer falar no nosso coração nessa noite, Pai. Então olha só que interessante aqui, essa igreja de Corinto, meus irmãos, era uma igreja onde que ela fluía muito nos dons. Imagina uma igreja que você chegava de cadeira de roda e você saía andando. Uau, lindo isso, né? Imagina uma igreja que eles traziam os mortos e eles ressuscitavam. Imagina uma igreja onde você precisava de uma palavra de Deus e quando você entrava dentro da igreja, ele chegava e tinha uma palavra de conhecimento para o teu coração. Era uma igreja que ela fluía nos dons. E os capítulos anteriores, Paulo trata com eles sobre os dons, que eles fluíam nos dons, mas de uma forma desordenada. Mas não é isso que eu quero apontar. Eu quero apontar é que, mesmo uma igreja que fluía nos dons de Deus, Paulo no capítulo 15, ele fala para eles assim: irmãos, eu quero lembrar vocês do Evangelho. Vocês estão deixando de lado o Evangelho. Vocês estão fluindo nos dons, estão fazendo milagres, isso tudo sim é maravilhoso, mas vocês estão deixando de lado o Evangelho. Irmãos, isso nós como cristãos, nós precisamos entender bem o que é o Evangelho. Nós sabemos que a palavra Evangelho é as boas novas. Você que já é cristão, você carrega uma boa notícia dentro de você. Diga assim comigo: eu carrego uma boa notícia. E era isso que Paulo estava falando para a igreja: ei, vocês carregam uma boa notícia. Os milagres, os dons, as manifestações é só reflexo dessa boa notícia. Só que nós precisamos, meus irmãos, o Evangelho, o que Paulo fala aqui eu acho interessante, no versículo 13 ele diz assim, ele explica o que é o Evangelho, ele fala assim, meus irmãos, no começo ele diz assim, eu quero lembrar vocês do Evangelho, e o versículo 3 ele diz assim, pois o que primeiramente lhe transmiti, foi o que eu recebi, que são as boas novas, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e, versículo 4, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o Evangelho.
O Evangelho é a anunciação de Jesus vir morrer na cruz por nós, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Beleza, Du, eu já sei disso. Até porque eu sou crente. Eu sei disso. Mas nós tratamos isso como algo clichê. Quando Jesus nos chama e diz, prega o Evangelho para toda criatura, a gente fica às vezes até com vergonha de chegar para uma pessoa e dizer, sabia que Jesus morreu pelos teus pecados e Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele está vivo? Porque para nós às vezes é clichê, fala isso, mas nós precisamos entender que é muito mais do que isso. Você vai ter uma compreensão nessa noite, eu oro por isso, para que você tenha uma compreensão dessa noite, do que é o Evangelho verdadeiro. E para a gente entender o que é o Evangelho, nós precisamos voltar lá em Gênesis, na criação. Como que nós vamos explicar o que Jesus veio fazer, sem entender o que aconteceu primeiramente? Então vamos lá para Gênesis capítulo 2, versículo 7. Olha só que interessante isso aqui. Então, para nós entender que profundidade que o Evangelho tem, essas boas novas têm, ela não se limita a gente só chegar com uma boa e velha frase e dizer, sabia que Jesus morreu pelos teus pecados e depois ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo? Nós vamos entender o que é o plano da salvação, o que é o Evangelho verdadeiro. E isso precisa estar gravado em nosso coração. Gênesis 2,7 diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou às suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados lestes e ali colocou o homem que formara. Olha só que legal. Aqui Deus tinha criado Adão, né? O primeiro homem, Deus criou Adão, e a Bíblia diz que o Senhor assopra nas suas narinas, mas já parou para pensar para quê e por que Deus criou Adão? Qual foi a ideia disso? Alguém aqui já parou para pensar assim, por que Deus criou a gente para sofrer tanto? Alguém já pensou nisso? Meu Deus, por que tem tanto sofrimento? Você já vai entender. Mas Deus formou Adão e Eva para ser perfeito. A ideia de Deus sempre foi que sejasse tudo perfeito. Deus criou Adão para ter um relacionamento íntimo e profundo com Ele. É tão interessante que as Escrituras falam que Deus chamava Adão, o Deus Criador, que criou os céus e a terra, que criou os animais, as plantas, tudo, mas chamou o homem para perguntar para ele assim, o que você acha de a gente botar um nome naquilo lá? Esse bicho aqui, que nome que tu queres colocar, Adão? Olha só o relacionamento íntimo que Deus tinha com Adão, de chamar ele, Deus Criador, que poderia ter dado nome para tudo, mas ele chamou Adão e falou assim, Adão, vamos imaginar que tem uma girafa aqui, amém? Adão, que nome que será que vamos dar para esse animal? Olha a intimidade de Deus. Deus não é Deus, Ele não podia ter falado, isso aqui é uma girafa. Mas Deus chamou Adão, porque ele era amigo de Deus. Só que, a ideia de Deus sempre foi que fosse tudo perfeito. Meu irmão, aqui não tinha doença ainda. Aqui não tinha maldição. Aqui não tinha depressão. Aqui não tinha ansiedade. Aqui não tinha cânceres. Não tinha nada. Era tudo perfeito. Aqui tinha provisão de Deus para esse homem. Ele não precisava nem plantar, olha só que bênção, ele não precisava. Deus supria as necessidades de Adão. Deus tinha comunhão todos os dias com Adão, face a face. O Senhor vinha, era tudo perfeito. Pensa algo tudo perfeito aí, irmão. Sabia que você não está conseguindo pensar? Porque a gente não consegue nem imaginar o que era a perfeição sem pecado, sem maldade, sem nada. Porque ainda nós vivemos num mundo corrompido. Mas olha que tremendo. Eles eram... Imagina uma vida sem doença nenhuma. Imagina uma vida sem preocupação nenhuma.
Imagina uma vida sem pensar, amanhã é segunda, tem que trabalhar. Era tudo perfeito. Só que, no capítulo 3, Deus, antes disso, Deus fala assim para Adão e Eva. Deus ordenou a Adão, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Olha só, come, fica à vontade, Adão, eu fiz tudo para ti. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que dela comer, certamente morrerás. Aqui a primeira palavra que diz morrerás. A Bíblia não tinha citado ainda o morrerás, a morte. Mas Deus mostrou para ele, pode comer de tudo. Mas se tu comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Aí no capítulo 13 a gente vê que Eva foi lá e desobedeceu aquilo que Deus ordenou. E quando o homem desobedece a Deus, sabe o que entra? A morte, as doenças, as preocupações, as dores. Quando o homem desobedece, a terra vira maldita. Deus fala para Adão, por causa da tua desobediência, a terra será maldita. Então aquele momento ali, meu irmão, entrou tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Sabe esses hospitais cheios de gente? É porque começou lá atrás, por causa da desobediência de um só homem. Logo para frente, no capítulo 4, a gente já vê Caim matando Abel. Já começando os assassinatos. E depois já vai se encadeando muito mais. Então, para a gente entender o Evangelho, nós precisamos entender de onde começou tudo isso. E a Bíblia diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A palavra destituídos significa falhar em tornar-se participante. Foi isso que aconteceu com Adão, ele falhou de se tornar participante por causa da desobediência. Então o nosso pecado nos afasta, faz a gente falhar de nós estarmos com a glória de Deus. Romanos 6:23 diz, pois o salário do pecado é a morte. O salário a recompensa de Adão por ter desobedecido a Deus desencadeou a morte. Romanos 5:12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, chamado Adão, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então fica claro de nós entender que nem a morte não operava antes do pecado, não existia a morte, mas quando o homem desobedeceu, a morte começou a reinar. Só que agora a gente vai entrar no Evangelho. Agora Deus vendo tudo isso, Jesus Cristo vendo tudo isso, Ele não ficou de camarote e agora se virem, gente. Bem feito para vocês que pecaram. Jesus faz algo por nós, Deus faz algo por nós. João capítulo 3, versículo 16 e 17. Nós tratamos esse versículo depois que decoramos de uma forma tão banal. Mas olha o que a palavra diz. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele.
E quando Deus fala, Deus amou o mundo, Ele não está falando a criação, as coisas, Ele está falando as pessoas ali. Deus não está amando o mundo caído. Não é o mundo caindo, porque a Bíblia também fala que o mundo já é do maligno. Quando essa palavra está dizendo, Ele está dizendo, Deus ama vocês. Deus amou nós de tal maneira de entregar o único filho que Ele tinha para morrer por mim e pelo seu pecado. Aí o texto continua dizendo assim, Jesus, Ele não veio ao mundo para condenar o mundo. Por quê? Porque o mundo já está condenado. Jesus veio para ser a solução. Talvez você veio com uma pergunta nessa noite, meu Deus, eu preciso de uma solução da minha vida. Jesus é a solução da tua vida. Sério, Jesus é Jesus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não fala assim, eu sou um dos caminhos. Eu sou um caminho. É só por Ele. Hebreus 4,15, olha aqui, Hebreus 4,15, o que fala? Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então imagine uma tentação, Jesus passou por ela. Aquilo que tu és tentado todos os dias, Jesus também foi tentado, porém sem pecado. Jesus mostrando, vamos lá irmão, vai dar certo. Dá de viver uma vida de santidade sim nessa terra. Larga o teu pecado de estimação, porque eu desci do céu e andei sem pecado. E Ele é o nosso modelo, nele nós temos que imitá-lo. E é interessante, porque daí beleza, começou a obra, que nós citamos lá de 1 Coríntios, né, que Paulo fala, o que ele recebeu do versículo 3, pois primeiramente ele transmitiu o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Vamos entender isso, Jesus sofre, Jesus apanha na cara, Jesus é humilhado, é cuspido, Jesus carrega sua cruz até o Calvário, tudo por mim e por você. Jesus é humilhado por mim e por você. Meu irmão, isso a gente precisa estar queimando por isso, sabe? E Jesus lá na cruz, sofrendo, Ele diz, Eli lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que tu me desamparastes? Deus meu, vamos imaginar Jesus na cruz, dolorido, com falta de ar, e Ele diz, parafraseando essa frase que Ele falou, parafraseando, Pai, onde o Senhor está? Parafraseando o que Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? É a mesma coisa a gente dizer assim, Pai, onde é que tu está? Espírito Santo, onde é que tu está? Eu estou sozinho aqui na cruz. Naquele momento ele estava sozinho na cruz. Sabe por quê? 2 Coríntios capítulo 5, 21. Deus, Jesus, tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Se nós entendemos que o pecado, a desobediência, nos afasta de Deus, aquele momento na cruz, Jesus estava sozinho, porque Deus teve que se afastar de Jesus, porque Ele se tornou pecador, porque Ele se tornou maldito em um madeiro por mim e por ti. Você já parou para pensar que o pecado de Adão que desencadeou em nós, a gente não deve ficar pecando Adão, porque a gente já vai entender o que ele fez por nós, mas se nós pararmos para entender que o nosso pecado
Imagina um pecado aí, a nossa fofoca, as nossas mentiras, a nossa prostituição, o homem ou a mulher que vive na pornografia, no adultério. Tudo isso fez um dia Jesus ficar: papai, cadê você? Eu estou aqui sozinho na cruz, pai. Deus meu, por que tu me desamparaste? Estão entendendo o que Jesus fez por vocês, meu irmão? Por nós, né? Desculpa, por nós. Está entendendo que aquele que não tinha pecado, que andou nessa terra por 33 anos, cuidando, vigiando, orando para não cair no pecado, para cumprir uma missão de se tornar pecador por mim e por você? Você já pensou nisso, meu irmão? Sabe o que Jesus faz lá na cruz? Sabe qual que é a ideia de Jesus lá na cruz? É restaurar tudo que Adão e Eva perdeu lá atrás. Jesus vem restaurar. Quando ele diz, está consumado, ele está falando assim: vou restaurar. Estou restaurando a tua comunhão, estou restaurando a tua provisão lá, estou restaurando a vida perfeita que tu pode viver, meu irmão. Alguns estudiosos, não sou eu só pego deles, mas fala que a palavra tetelestai, que quer dizer no português está consumado, na época de Jesus, fala que quando uma pessoa estava, por exemplo, na cadeia, quando ela pagava, o tempo que ela devia estar na cadeia, ela recebia um documento com um carimbo escrito tetelestai, a mesma palavra que Jesus fala na cruz. Porque aquele momento que Jesus estava na cruz, de braços abertos, Jesus fala tetelestai. Algumas pessoas que estavam embaixo da cruz olharam e falaram: eu estou livre. Quando uma pessoa não pagava tributo para os romanos quando pagava o tributo aos romanos, ele recebia como um recibo carimbado, tetelestai, a sua dívida está paga. Então, para algumas pessoas que estavam embaixo da cruz, quando Jesus falou tetelestai, eles entenderam: minha dívida está paga. Quando um exército voltava de uma guerra, vencendo uma batalha, eles voltavam para sua cidade dizendo assim: tetelestai, tetelestai. Alguns soldados que estavam embaixo da cruz olharam aquilo e pensaram: vencemos a guerra. Está entendendo o que Jesus fez por ti, meu irmão? Jesus te livra da cadeia. Jesus faz você vencer a guerra. Jesus paga a sua dívida. Sabe o que mais Jesus fez na cruz? Não acabou por aí ainda. O evangelho não é simplesmente dizer: Jesus morreu pelos teus pecados. E ele ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus. Tem mais coisa ainda na cruz. Jesus na cruz nos perdoou de todo. Fala assim, todo pecado, meu irmão. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. A palavra de Deus diz: Ele mesmo, quem? Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos sarados. Olha só o que Jesus fez. Imagina um pecado, um adultério. A Bíblia está dizendo que Jesus tomou o adultério e levou sobre si. Imagina outro pecado, a mentira. Jesus toma a mentira e levou sobre si. Por isso que ele se tornou maldito. Era a mesma coisa dizer assim: fui eu que pequei tudo, fui eu que fiz tudo. Era a mesma coisa ele está dizendo: fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo. Não foi o pastor Elton, não foi a pastora Marli, fui eu que fiz. Jesus faz isso por nós. Ele toma o teu pecado, meu irmão. Sabe aquele pecado que te convence que você não consegue ser liberto?
que diz, cara, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu não consigo. Jesus está falando, ei, eu já tomei. Solta isso, larga. Colossenses 2, do 13 ao 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e nas incircuncisão da sua carne, Deus o vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. O que é transgressões? É quando a gente transgride a lei. Quando nós temos que andar 80 por hora e nós andamos a 140 por hora, nós estamos transgredindo a lei. E cancelou o escrito de dívida, tetelestai, que consiste em ordenanças e que nós era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Olha o que Jesus fez por ti, meu irmão. Pegou o teu pecado, foi lá e pregou na cruz. Pregou na cruz, tudo aquilo, toda a dívida que nós tínhamos, ele pregou na cruz. Mas ainda não terminou. Quer ver mais que Jesus fez por ti? Jesus na cruz conquistou a vitória sobre as doenças. Isso aqui é chave, meu irmão. Isaías 53, 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha que tremendo isso aqui. Ele tomou o pecado? Tomou ou não tomou? E Ele não tomou as doenças? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus e por Ele atingido e afligido. Então, mas o crente, a bênção do crente, ele ama tomar remédio, porque é mais fácil do que orar. O crente vai lá na caixinha dele e, o que eu vou tomar hoje? Ai, que dor de cabeça, já vou tomar um remédio. Mas não pega na palavra e diz assim, certamente, Senhor, Tu tomou minhas enfermidades. Antes de Tu tomar um remédio, ora, meu irmão. Coloca a tua fé em prática. Coloca a tua fé em prática. Às vezes eu posso estar derrubado, mas eu fico orando, isso aqui vai passar em nome de Jesus. E eu vou melhorando. E vai passar em nome de Jesus. E eu vou melhorando. E vai passar em nome de Jesus. E daqui a pouco eu estou melhor. Mas aí se eu tomo remédio, eu nem vivo os milagres com o Senhor. Eu não sou contra remédio, mas eu sou contra crente que não ora. Que não toma posse por aquilo que Jesus fez. Aí eu estou ali com uma enfermidade. Ai, a minha depressão. Parece que é moda. Ai, a minha ansiedade. Parece que é moda. Parece, né? Hoje em dia não é o que mais está acontecendo com as pessoas. A minha ansiedade, a minha depressão. Que tua, meu irmão? Nem a doença não te pertence. Quando tu entrega a tua vida para Jesus, nem a doença não te pertence mais. Então para de falar que é tua. Fala essa doença que está aqui, olha, Jesus é tua, tu já fez por mim. Isso é fé. Feche seus olhos um pouco. Quem está com dor aí? Tem alguém que tem uma enfermidade? Ora nesse momento que eu estou falando para vocês. Senhor, Tu levou lá na cruz. Ora aí, vai, pode orar. Ora baixinho. Se você tem uma enfermidade, se você tem alguma doença agora, ora a Deus agora para tu ver se não vai ficar curado. Qual é a tua doença, meu irmão? Ou melhor, estou arrumando a minha frase. Qual é a doença que Jesus já tomou de ti que tu está tentando carregar? Ora para Ele e fala assim, Senhor, eu não aceito essa doença. Ela não é minha. Eu lanço ela no fundo do inferno. Senhor, nós oramos neste momento para que toda enfermidade agora desapareça em nome de Jesus. Há uma unção de cura sobre esse lugar. Senhor, nós oramos agora em nome de Jesus. Derrama da Tua cura agora, Senhor. Ansiedade vai embora em nome de Jesus. Depressão vai embora em nome de Jesus. Caroços vai embora em nome de Jesus. Cânceres vai embora em nome de Jesus.
Você crê, meu irmão? Então aplauda Jesus. Glória a Deus! E não terminou ainda. Tem mais coisa nesse pacote. Sabe o combo? Compra uma pizza, leva uma coca. Mas é muito mais do que isso. Esse combo é perfeito. É um combo eterno. É um combo eterno. Imortal. Invisível, mas real. Jesus na cruz nos reconcilia com Deus. Romanos 5,10 diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por meio da sua vida. Lembra que eu falei que nós tínhamos um escrito de dívida? Lembra que eu citei versículos dizendo que nós tínhamos um escrito de dívida? Lembra que nós lemos Isaías 53, que Jesus iria ser castigado e afligido por Deus? Ou seja, a ira de Deus era para vir sobre mim e sobre você. A ira de Deus ia manifestar, ou ainda vai se manifestar por aqueles que não crê, porque a Bíblia diz que aquele que não crê em Jesus já está condenado. Mas condenado por quem? Pelo próprio Deus. Não é o diabo que vai te condenar, porque o próprio Deus vai condenar o diabo também. Então, o que nós precisamos entender é que Jesus na cruz, Ele nos liga com Deus novamente. Pelo pecado nós estávamos destituídos, separados, mas Jesus nos reconcilia com Deus e nós somos amigos de Deus. Fala assim comigo: eu sou amigão de Deus. Eu sou como Adão, que lá na criação dava nome para os bichinhos. Deus te chama como amigo para fazer parte da vida dele, e Deus quer fazer uma obra com a tua vida para dar nome até para os bichinhos, meu irmão. Quando eu falo bichinhos, os animais, não vai pensar que são os demônios, tá? Não os bichinhos. Mas olha só, nós somos amigos de Deus, porque lá na cruz, Jesus nos reconciliou. Era a mesma coisa assim, quando uma pessoa, por exemplo, esses dias aconteceu algo tremendo comigo e Cadeça. Nós fomos fazer uma visita em uma casa, mas era para visitar uma mulher que estava enferma. Mas na hora o Espírito Santo nos direcionou a filha, a nora dessa mulher. Começamos a sentar, conversar com essa moça. Enquanto ela falava da vida dela, eu orando ao Espírito Santo, perguntando: o que essa mulher tem, Senhor? E daqui a pouco ela soltou uma frase, que ela tinha uma falta de perdão com a mãe dela. Aí o Espírito Santo me conduziu a falar sobre isso com ela. Fala assim: fulana, né? Não vou dizer o nome dela. Você precisa liberar perdão para sua mãe. Tudo isso que está acontecendo na sua vida, todas essas enfermidades, todo esse momento difícil, esse sofrimento que tu está passando, é falta de perdão pela sua mãe. E quando nós falamos isso, ela começou a chorar. Ela chegou a dizer a um ponto, dizer assim, que ela não convidava a mãe dela para vir na casa dela, porque ela sabia que seria um tormento. Ela via a mãe dela como um demônio dentro de casa. E sabe o que é mais incrível? Que quando a gente orou com ela, passou-se dias, não encontramos mais ela, mas ela mandou uma mensagem para uma irmã da nossa igreja, com uma foto com a mãe dela nos dias das mães, falando assim: agradece aos missionários, porque eu passei o dia das mães com a minha mãe, foi tremendo, eu perdoei ela, pedi perdão. Sabe, foi isso que Jesus fez com nós. Jesus nos chamou, e chamou Deus e falou: Pai, perdoa ele. E aí nós: Pai, me perdoa. Aí o Pai: olha, eu te perdoo, você é meu amigo agora. É isso que Jesus fez por mim, por você, lá naquela cruz, velho. Você é amigo de Deus. Jesus nos reconciliou, e muito mais do que isso, Jesus nos chama, você que é reconciliado com Deus, Jesus nos chama para você agora reconciliar outros com Deus também.
Ainda existe nessa terra inimigos de Deus. Talvez seja um parente seu, um irmão seu. E Deus nos chama para o ministério da reconciliação, de reconciliar essas pessoas com o Senhor. Faça o papel de Jesus, ajude Ele nisso. Reconcilie as pessoas umas às outras. Mas ainda não terminou o que Jesus fez na cruz por ti. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz assim, pô, é um combo? É um combo grande esse, né? Sabe, meu irmão, se a gente entender o que Jesus fez na cruz, você nunca mais, escuta isso que eu estou te falando, se você entender o que Jesus fez na cruz por você, você nunca mais vai se desviar. Aí sim você vai ser um crente de verdade. Mas tu precisa conhecer isso aqui, o Evangelho. Porque enquanto a igreja de Corinto está vivendo nos dons, Paulo chega e fala assim, ô gente, eu quero lembrar vocês do Evangelho, que vocês já estão se perdendo. Então, se nós ficarmos firmados no Evangelho, nada nos desvia, meu irmão. Sabe o que mais que Jesus fez por mim e por ti? Jesus na cruz nos dá o direito de se tornarmos filhos de Deus. Waldo, já não era amigo? Sim, agora tu é filho de Deus. Agora Ele te chama de filhinho, e nós olhamos para Ele e chamamos de papai. João 12 diz, contudo, aos que receberam, em quem? Receberam quem? Jesus. Aos que creram em seu nome, quem? Jesus. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí lemos lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único. Só que agora lemos aqui em João 12 que Jesus diz que aqueles que recebem Jesus, que crê no nome dele, se torna filho de Deus, ou seja, Jesus se transforma no primogênito, o primeiro de muitos filhos. Você é filho de Deus. Jesus te dá até essa liberdade. Jesus não é ciumento não, meu irmão. Jesus fala para nós hoje, chama Deus de papai. Você é filho de Deus. Cara, tem pessoas que falam assim, vamos pegar a doença, né? Deus permitiu que Ele me desse essa doença. Olha que hipocrisia isso. Deus permitiu que Ele me botasse um câncer, vamos imaginar um câncer, que é mais cabreiro. Deus permitiu que eu estou com câncer. Meu irmão, tu acha que vós sendo os maus, sabe dar boas dádivas aos seus filhos? Quanto mais o Pai lhe dará tudo o que vocês pedirem. Então tem sentido de Deus como um pai colocar um câncer num filho para discipliná-lo? Você que é pai e que é mãe, se tivesse poder, botaria um câncer no teu filho para disciplinar? Tu não me ouviu, filho? Então agora tu faria? Então não tem nexo. Tem nexo de um pai ver o seu filho passar momentos difíceis, não digo momentos difíceis, mas tem nexo um pai ver o seu filho sofrer. Tem nexo num sentido, quando Deus viu Jesus sofrendo. Mas agora a gente não precisa mais sofrer, Jesus já fez. Sabe, gente, a gente precisa entender o Evangelho. Olha só que perfeito que é. A gente pode viver uma vida assim liberto. A gente pode viver uma vida assim em vitória. Não livre das provações. As provações vão vir para você ser aprovado e ser transformado à semelhança de Jesus. Ela vem para te amoldar, te transformar o teu caráter. Mas ainda tem mais coisa na cruz. Deixa eu ver meu tempo, ainda dá tempo. Jesus na cruz nos libertou de Satanás. Vocês são livres. Olha só o que a Bíblia diz, Romanos 5,10. Colossenses 1, do 13 ao 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Então o que esse versículo está dizendo assim? Nós éramos dominados pelas trevas. O diabo fazia o que ele queria contigo, meu irmão.
O que o diabo falasse no teu ouvidinho, tu fazia, tu estava sendo controlado. Mas a Bíblia diz que Jesus nos transportou. Transportar é tirar daqui e levar para lá rápido. Transportou-nos para a luz. Olha o que Jesus fez por mim e por você. Não precisa ter medo de demônio, não. Não precisa ter medo do diabo, não. Sabe, meu irmão? Olha o que Jesus fez por mim e por você. Vai para a cruz. Quando a tua vida estiver difícil, vai para a cruz. Porque lá está tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Que momento tu está passando difícil? Está passando por enfermidade na tua vida? Vai para a cruz. Está passando problema com os teus filhos com droga? Vai para a cruz. Está passando depressão, ansiedade? Vai para a cruz. Vai para a cruz. Diante da cruz depositamos culpa e recebemos perdão. Está bem fraco, né? Parece que você não está entendendo nada que eu estou pregando. Vamos lá. Diante da cruz depositamos culpa e recebemos perdão. Depositamos arrependimento e recebemos fé. Depositamos tristeza e recebemos alegria. Depositamos iniquidade e recebemos justiça divina. Depositamos insensatez e recebemos sabedoria. Diante da cruz depositamos ignorância e recebemos conhecimento eterno. Depositamos enfermidade e recebemos cura. Depositamos rejeição e somos aceitos por Deus. Depositamos incapacidade e saímos lá cheios do poder de Deus. Esse é o Evangelho. Estou brincando, ainda não é o Evangelho. Essa é só a metade do Evangelho. Você sabia disso? Porque lembra que Paulo falou para a igreja de Corinto assim: pois primeiramente ele transmitiu o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, amém? Então o que eu falei aqui ainda é só o que Cristo morreu. Então a metade do pacote do que Jesus nos entregou foi a sua morte. Aí fomos reconciliados com Deus, somos amigos de Deus, somos filhos de Deus, temos cura. Mas agora tem um outro pacote, que Paulo continua dizendo assim, ó: ele foi sepultado, mas ressuscitou. Agora completa o que Jesus... O que é o Evangelho? Sabe o que é o Evangelho, meu irmão? É Jesus na ressurreição, mostrando a vitória sobre a morte. Não, vocês estão fracos. Vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando, eu acho. Vocês estão entendendo, gente? Jesus, na ressurreição, nos deu vitória sobre a morte. Quem tem medo de morrer, levanta a mão. Achei que alguém ia levantar. Olha só o que a Bíblia diz, 2 Timóteo 1,10. Sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo, Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Jesus na ressurreição mostra para nós que a morte é inoperante. O que é inoperante? Ela não opera sobre nós mais. Jesus na ressurreição mostra para nós que a mortalidade na nossa vida não acontece mais. Nós somos agora seres imortais com Cristo Jesus. Porque nós não vamos viver uma vida eterna. Eternidade não tem fim, meu irmão. A morte não tem um fim. Mas Jesus, para nós, olha o que Jesus fez na ressurreição. Quando Ele ressuscitou, Ele fez a morte inoperante. Diga assim comigo assim: cadê a morte? E seu agrilhão?
Cara, Jesus levou isso, ele venceu. Quando ele ressuscitou, olha só, 1 Coríntios, no mesmo capítulo 15, do 20 ao 22, olha só o que a Bíblia diz. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias, ou o primeiro dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por um só homem, quem? Adão. A morte não entrou lá em Adão? Mas olha o que acontece aqui, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma como Adão, todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Meu irmão, hoje de manhã eu falei algo que veio na minha mente, não vai ser o espírito da morte que vem te buscar, não é aquele cara de capa preta com um facão, sei lá o que é aquilo, uma foice, né? Vou lá buscar o pastor Elton. Não, meu irmão. Sabe quem vem buscar o pastor Elton quando chegar a hora dele? Vai ser aquele que ressuscitou. Sabe quem vem te buscar quando chegar a sua hora nessa terra? Vai ser aquele que ressuscitou. Tá arrepiado aí, meu irmão? Deu até um arrepio, né? É Ele. Sabe, olha o que Jesus fez por nós. Não precisa ter medo da morte, porque a morte será um encontro com Ele. A morte quando acontecer a morte, nós vamos poder ver Ele. Poder estar com Ele. Se um pouco que nós oramos, nós sentimos a presença dEle, a gente acha um arraso, imagina quando nós estivermos com Ele. Imagina só, irmão, isso é o Evangelho. Agora fechou o Evangelho, é o completo, é isso. Jesus na cruz te dá vitória sobre a doença, filiação, amigos de Deus, tudo que eu falei, vitória sobre Satanás, perdão de todos os pecados. Jesus na ressurreição te dá vitória sobre a morte. Isso é Evangelho. Um amor que fez uma obra completa em seu sofrimento, tanto na vida como na morte, Ele venceu por todos nós. Sabe, meu irmão, esse dia eu li um livro que me chocou muito, sabe? Às vezes nós tratamos esse Jesus que fez tudo por nós. E eu parei com isso, eu fazia isso também. Quando nós fazíamos apelo aqui na frente, a gente falava assim, quem quer entregar sua vida para Jesus? Ou quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? E me marcou muito isso, sabe por quê? Porque no livro falava assim, parece que a gente está oferecendo um refrigerante. Quem quer experimentar Jesus? Aí a pessoa vem, experimenta Jesus e fala, eu não quero. Eu não quero. Não gostei, tem muito gás, muito doce. Jesus não é algo oferecido, meu irmão. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Jesus não é algo oferecido. Ele já fez tudo por nós, ainda nós temos... Cara, sabe o que eu fazia no apelo? Eu ficava assim, vamos lá gente, quem quer aceitar Jesus? Aproveitem, só parecia um vendedor. Quem quer aceitar Jesus? Aproveita, vamos lá, Ele está aqui. Eu ficava esperando até o abençoado levantar. Eu quero. Ainda tinha vergonha de vir na frente. Ai, o que o pessoal vai pensar por mim? Pois que a gente entende uma mensagem dessa, meu irmão, se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Se tu não declarar Jesus como teu Senhor e Salvador, o que João 3,16 e 17 falou? Aquele que crê será salvo, quem não crê já está condenado. Ou nós se agarramos com tudo que Ele fez, ou a gente vai parar com aqueles que não quiseram. Então olha só, meu irmão, Jesus não é um refrigerante, diet, para não engordar. Jesus é vida, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única salvação. Se coloque de pé. Romanos 10, 9 ao 10, se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, está falando do Evangelho aqui, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação.
Então, como que eu entrego a minha vida para Jesus? Crendo de todo o meu coração. Tudo isso que o Du falou, Pai, eu creio do meu coração. E confessa, Jesus, Tu és o meu Senhor e Salvador. Mas sabe, irmão, por que nós convidamos para vir aqui na frente? Já pensou? Já parou para pensar, Du? Mas aqui no meu cantinho, na minha cadeira aqui, né? Ninguém me vê. Porque aquele que me negar diante dos homens, será negado diante do meu Pai. E aquele que me aceitar diante dos homens, aquele que declarar diante dos homens, será aceito pelo meu Pai. Então, sabe, quando a gente chama uma pessoa para aceitar Jesus aqui na frente, de entregar a sua vida para Jesus, a gente está fazendo algo publicamente, porque a igreja está vendo isso, nós estamos testificando, nós vamos se alegrar juntos. E como eu falei, eu não vou aqui oferecer como um refrigerante. Eu não vou falar assim, quem quer? Quem quer, quer. Quem não quer, não vou fazer isso. Mas eu te faço essa pergunta, tem alguém aqui que quer entregar, não é experimentar, é entregar a sua vida a Jesus e herdar tudo isso que Ele nos deu?